No último versículo, ou que seja no último capítulo, nos últimos versículos. Preste atenção, irmãos. Eu não vou passar muito da hora, porque eu tenho que ser o exemplo, né? Eu conto isso, eu não posso. Não é isso mesmo? Então eu tenho que ser o exemplo. Pode ficar tranquilo, então eu só vou pedir ali até 9h10. Tá? Você festa hoje, eu quero até 9h10, só até 9h10. Mas primeiro eu quero ler aqui. Presta atenção aí, irmãos. Eu não pude estar aqui ontem. Eu vi um pedacinho do vídeo do trabalho de ontem. Uma maravilha. Eu estou com poucos dias que eu operei a vista. Os irmãos não sabem a minha luta para poder chegar aqui. Não pude estar lendo direito. Às vezes eu li uns 2-3 minutos, tinha que parar, a vista começava a lacrimejar. Ainda estou com ponto na vista ainda, não tirei. E não foi catarata, catarata é fácil, mas eu operei glaucoma, então levou ponto interno e externo. Estou até com pena da irmã ali, que ela falou que vai fazer. Não é brincadeira não. E minha esposa, minha filha, em cima de mim, com vontade de ir para a igreja. Ah, mas eu vou ficar sentado lá, fui umas 2 vezes ainda, mas é isso mesmo, tá, irmãos? Eu quero, no versículo 1, presta atenção aí. Eu sei que a gente que fica por último para falar, obrigado, meu filho. Não vai perder seu galardão de jeito nenhum. Quem fica por último é mais difícil, não é isso mesmo? Talvez eu vou repetir aqui a mesma coisa que a irmã Marli e a irmã falou pela manhã, hoje, não é isso? Consagração. Mas a Bíblia diz que foi escrita por cerca de 40 autores, não é isso? E nenhum falou diferente do outro. Vocês observaram isso? Falaram em épocas diferentes e nenhum falou diferente do outro. De Gênesis a Apocalipse. Então também eu não vi ela pregar, não sei. Só vi o grupo cantando aqui que botaram o fogo caindo aqui. Talvez eu vou dar só uma introdução, tá, irmão? Só uma introdução. No versículo 34, presta atenção aí, tá? Talvez os irmãos não viram isso. O versículo 34 é o versículo do tema. Eu só vou ler ele todo, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu também, ou seja, não tem tradução, encheu o tabernáculo. Os demais versículos eu não vou ler. O último versículo diz assim: Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu estou com dificuldade de ler, tá, irmão? Não sabendo que eu estou com dificuldade. Eu só estou enxergando. Agora preste atenção aí. Primeiro versículo. Eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 elementos por onde Deus se manifestava ao povo. 3 elementos por onde Deus se manifestava ao povo. Primeiro, através da nuvem. Segundo, através de noite. A nuvem era o quê? De dia a nuvem, de noite fogo. Se manifestava através do fogo. E terceiro, ele se manifestava ou se manifesta até hoje através da arca. No capítulo 3,
Êxodo. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça seca. Vocês observaram aí? O livro de Êxodo é o livro do fogo. Você sabia, fica sabendo. O livro de Êxodo é o livro do fogo. Os irmãos sabem que tem os pregadores avivalistas, tem os pregadores que pregam ensinando, e tem os pregadores que diz lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então tem esses pregadores também. Tem aquele que pensa que tem, guarda o que tem. Tem aquele que pensa que tem, mas não tem. Tem aquele que tem, mas não sabe que tem. E tem aquele que tem, sabe que tem, mas não usa o que tem. Eu sou devagar, tá? Pois bem, irmãos, então os irmãos observem aí que o livro de Êxodo começa com fogo, através de Moisés. O personagem principal aqui é Moisés. Começou com fogo, lá no deserto, no capítulo 3. E terminou aqui no capítulo 40. O último versículo também terminou com fogo. Então, o livro de Êxodo, vocês vão no decorrer, se vocês lerem o livro de Êxodo todo, vocês vão ver que Deus sempre se manifestou com fogo. O judeu só cria na presença de Deus se tivesse fogo. E aqui não é diferente, irmãos. Eu já senti o fogo de Deus aqui nessa hora. Talvez os irmãos do irmão Marco disse aqui, o pastor está aqui, verdade, irmão. Talvez eu sou o mais necessitado aqui hoje. Eu sou mais necessitado. E tem a cabeça mais quente, mais aí. A minha cabeça como é que está branquinha, as canhas como é que está, olha só. Vocês estão pensando que isso aqui foi à toa. Tá? Então, irmãos, talvez eu sou o mais necessitado aqui das orações. Eu sei que essa igreja tem orado por nós. Eu sei, através do Omar, ele mandou para mim a mensagem que diz que a igreja está orando por nós. Então, eu sou o mais necessitado. Diz a Bíblia que o pastor, ele é o diácono de todos. Tá? Ele é que é o diácono de todos. O pastor pensa que ele é. Não, ele é diácono de todos. Tem que servir todo mundo, né? Diácono é servo. Então, o pastor tem que servir todo mundo, né? Então, o pastor, quem quiser ser bispo, ele é servo de todos, tá? Agora vamos aí, irmãos. O versículo de número 21 do capítulo 13 diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não podemos parar, tá? O nosso descanso não é aqui. Não podemos parar. Agora vamos lá para o capítulo 40 e os versículos que os irmãos não tomaram o texto aqui. Olha só o versículo 34. A nuvem cobria a tenda. Aqui está a tenda. A nuvem cobria a tenda. Não vou fazer comentário, porque não dá tempo. A nuvem cobria a tenda.
E quando a nuvem cobre a tenda, nem Moisés pode entrar lá. Aleluia. Glória a Deus. Veja o privilégio que nós temos, irmãos. Olha o privilégio que nós temos. A nuvem está aqui e nós podemos estar aqui debaixo dela. O versículo 35 diz assim: a nuvem ficava sobre ela, a tenda. Olha só, a nuvem cobria a tenda e a nuvem ficava sobre ela. Segunda vez, falando sobre a nuvem. O versículo 36: a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo. Quando a nuvem levanta, alguma coisa vai acontecer. Preste atenção nisso aí. Quando a nuvem se levanta, algo acontecia. O que acontecia quando a nuvem se levantava? O que acontecia com o povo, com o tabernáculo? Eles tinham que sair dali, acompanhar a nuvem. Tem muita gente voltando para o Egito, muita gente voltando para trás. Tem muita gente deixando de acompanhar essa nuvem. Glória a Jesus. Mas aqui tem um povo, parabenizar aqui os irmãos, que aqui tem um povo que está seguindo a nuvem de Deus. Parabéns, pastor Luiz Baca, parabéns, irmão Marcos, e os demais obreiros. Irmãos, tem mais de 20 anos que eu participei de um culto aqui, que eu não venho aqui. Tá? Por isso, irmãos, que eu fiz todo o empenho de estar aqui. Há mais de 20 anos atrás, eu estive aqui com o pastor Jado, num culto, quando o irmão Samuel era o dirigente aqui. Morava aqui nessa meia água, ele é a irmã Uda e seus filhos. Um todo pequeno, solteiro ele. Então, para os irmãos verem, eu fiz todo o empenho de estar aqui. Eu falei que vim em Nova Campo, estou devendo Nova Campo, mas eu fiz todo o empenho. Quando o Marco me convidou, no início do ano, né? Eu falei, não posso. E calhou logo que eu tive que fazer essa cirurgia, mas eu vim pela fé. Tá, eu vim debaixo da nuvem. Eu estou aqui debaixo da nuvem. Porque essa nuvem está aqui nessa congregação. Eu sinto que a nuvem está aqui nessa congregação. Aleluia. E o fogo também, né, irmãos? Eu disse que o livro de Êxodo é um livro de fogo. Versículo 37. Olha só de novo, irmãos, tá? Se vamos ver que todos os versículos aqui falam sobre a nuvem. Versículo 37. A nuvem, porém, não se levantava. A nuvem, porém, não se levantava. E o povo só se movia quando a nuvem se levantava. Ela estava sobre o tabernáculo. Moisés não entrou, porque a nuvem estava ali. E diz aqui que a nuvem não se levantava. E Moisés não ousou entrar lá enquanto ela não se levantou. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava aqui diante, estava de dia sobre o tabernáculo, de dia, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem, irmãos, representa a proteção de Deus sobre o tabernáculo. Eu e você somos um tabernáculo de Deus. Eu e você somos um tabernáculo de Deus. Se você não sabia disso, fica sabendo que você é morada de Deus. Você
e eu somos um tabernáculo de Deus. Paulo falou isso lá em Corinto, tá? Que nós somos morada do Espírito Santo, tá? Então nós somos um templo de Deus, um tabernáculo de Deus, e essa nuvem está nos protegendo, porque somos tabernáculo. Por isso que ela desceu sobre o tabernáculo. De dia, proteção. Ela fazia sombra, porque o sol no deserto, irmãos, chega a 50, 55 graus. Tá? O povo levaria aproximadamente 40 dias para chegar em Israel. Mas Deus fez eles fazer volta. Levaram 40 anos por causa da desobediência e a murmuração. Tá? Todo texto, os irmãos escolheram aqui esse texto interessante, né? E esse tema. Se tem lenha no altar, tem glória na casa. E se tem glória na casa, tem fogo. Se tem glória na casa, tem fogo. Texto, os irmãos escolheram esse texto, 34 por texto. O que é um texto? Você não pode entender. Por que eu fui lá no início dele? Você, para entender, ou para mim entender esse versículo 34 aqui, tive que ir lá no capítulo 3 de Êxodo. Por que desse fogo? Você está vendo só? Tem que ler o livro todo para você entender esse versículo aqui. Você tem que ler o livro de Êxodo todo. Você não pode isolar um versículo na Bíblia, não, porque é ela que responde ela. Livro nenhum mais responde a Bíblia não sei ela mesma. Então os irmãos vão ver que texto, o que é um texto? Texto é um versículo, você pode ler o livro todo. O irmão Marco provavelmente já leu esse livro todo, mas ele escolheu como texto 34. Esse é o texto. É como qual é o textuário da Bíblia? Quem sabe o textuário da Bíblia? João 3,16. Você pode ler a Bíblia toda, mas o textuário da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, né? Acabou. Então você lê um capítulo, ou o livro todo, para você entender o texto onde você está falando nele. Tá? Eu não posso falar num texto sem saber quem é que escreveu. Então um texto ele tem 4 lados. 4 lados. O primeiro lado de um texto é o lado histórico. O segundo lado de um texto, que é um versículo, é o lado geográfico. O terceiro lado de um versículo é o lado teológico. Teo é Deus. Lógica é estudo, né? Então, e o quarto lado de um texto é o lado prático. Foi o que Jesus mais usou na sua caminhada, no seu ministério. É o lado prático. Então, se fôssemos usar aqui o lado prático, por exemplo, eu disse aqui que a nuvem simboliza a proteção. O fogo simboliza a luz que ilumina para você caminhar. Você já viu alguém caminhar no escuro? Estou enxergando um pouco, eu fui descer aqui, né? No escuro. Se eu fosse falar sobre isso aqui, eu ia buscar lá agora, no Êxodo capítulo 13, 14, né? Quando Faraó perseguiu um povo ali que estava à beira do Mar Vermelho. Olha, irmãos, é aproximadamente do Cairo, do Egito, do Cairo, quer dizer, a capital do Egito, até margear o Mar Vermelho, é 2 horas de carro ou de ônibus. Nós levamos 2 horas de ônibus, saindo do Cairo, em 95, saindo do Cairo, do Egito para Israel, dá uma faixa de, até na divisa de Israel, um lugar chamado Cade Barneia, para onde o povo parou ali, teve que voltar para rodear o deserto de novo, tá? Então ali, até chegar em Cade Barneia, é uma faixa de 750 quilômetros de distância. A maioria
deles é margeando o mar vermelho. O mar, a água não é vermelha. Eu peguei a água numa garrafa para ver se era vermelha, mas não é. A água não é vermelha, tá? É um monte que tem, a terra é vermelha, então reflete na água, a água fica vermelha. Você parece que, por isso que é mar vermelho, tá? Então, irmãos, nós levamos 1 dia e meio de ônibus, porque hospedamos no pé do Monte Sinai, e no outro dia seguimos viagem para Israel. Então veja bem, irmão, o povo voltou. Então à noite aquela nuvem, de dia protegia do calor, nós não podíamos sair do ônibus, e ficar no sol, você tem camadura de até 2º grau. Tá? Por isso que os beduínos, ele anda só com os olhinhos de fora. Tá? Todo tampado, para não se queimar. Então o fogo, irmãos, é muito interessante, porque de dia ela protegia o povo do sol, do calor, e à noite o fogo aquecia o povo, porque à noite chega até 0, ou abaixo de 0 de frio. Nós subimos o Monte Sinai 11 horas da noite, estava dando 30 graus. Quando de manhã cedo, chegou 3 horas da manhã, estava dando 6 graus no verão. Eu cheguei com os árvores todo queimado embaixo, do frio, tá? Lá onde Moisés recebeu a tábua da lei, tá? No Monte Sinai. Então, irmãos, o fogo é muito interessante. À noite o fogo aquecia o povo por causa do frio. No deserto, de dia é quente e de noite é frio. Muito frio mesmo, tá? Você imagine no inverno, né? Pois bem, irmão, aqui agora, a arca. A nuvem, o fogo e a arca. A arca simboliza a presença de Deus. Os irmãos podem ver que depois que acabou o tabernáculo, Moisés levantou o tabernáculo, a glória de Deus desceu. Deus escolheu 2 homens, deu um mapa para Moisés e escolheu 2 homens para fazer o tabernáculo, tá? Antes de começar o tabernáculo, Deus mandou que Moisés tirasse uma oferta. O irmão estava falando aqui sobre a oferta, né? Ele tirou a oferta. Está vendo? Lê o livro de Êxodo todo que você vai ver. Tá? Eu já devo ter lido umas 4 ou 5 vezes o livro de Êxodo. Tá? Então você vai ver o que é o livro de Êxodo. Então ali, primeiro ele tirou a oferta, pediu a oferta do povo. O povo estava rico. Eles saíram com toda a riqueza do Egito. O ouro, prata, bronze, tudo que era. Deus mandou eles levar, porque Deus sabia o que ia fazer com eles no deserto. Então o povo começou a ofertar. O povo ofertou tanto para fazer o tabernáculo, irmãos, que foi preciso Moisés mandar parar. Olha só. E hoje a gente tem que estar chorando. Vamos contribuir aí, irmão, para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo. Mas veja bem, irmãos, como é que nós somos munheca, irmão. Você, para receber alguma coisa, você tem que fazer o quê? Abrir a mão. Se você não abrir a mão, você não recebe nada. Quando você começa a abrir a mão para as coisas de Deus, Deus começa a te abençoar. Deus começa a abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal. Olha só o que aconteceu com a arca. Eu não vou contar a história da arca. Essa arca, irmãos, na época de Davi, os irmãos vão ver que na época de Eli era sacerdote, os seus filhos levaram a arca para a guerra. Levaram a arca para a guerra. Eles estavam desconcertados na presença de Deus. Os filisteus pegaram a arca, botaram lá no templo de Dagon. Dagon caiu de cabeça. Eles levantaram ele, no outro dia voltaram lá e estavam todo quebrado. Pedaço para lá, cabeça para cá, braço para lá. A presença de Deus é poderosa. Ninguém resiste à presença de Deus. Então a arca simboliza a presença de Deus. Os filisteus devolveram a arca. Botou num carro
carro de boi, botou, eles foram atingidos lá por doença de hemorroida e tumores. Então eles fizeram praga de rato, fizeram rato de ouro, tumores de ouro, botou dentro da arca, dentro do carro e mandou. A arca foi lá para Betseme. Chegou ali, o povo ficou alegre que a arca voltou. Mas sempre tem os curiosos. Teve alguém que falou, não, vamos olhar o que tem aí dentro. Cuidado com a arca, hein? Zela pela arca, hein? Foram abrir a arca para ver. E Deus então fulminou 50.070 homens. Pode ver lá, está escrito lá. Fulminou 50.070 homens, porque olhou dentro da arca. E eles então não quiseram ficar com a arca. Mandaram a arca lá para Kiriat Jearim, lá para a casa de Abinadab, que era da tribo de Levi. Abinadab pegou a arca, botou a arca lá num canto lá e deixou a arca lá. Diz a Bíblia, lá no capítulo 7, que a arca ficou na casa de Abinadab, lá em 1 Samuel, ficou na casa de Abinadab cerca de 20 anos. 20 anos, irmão. A arca na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Quantos anos a arca está na sua casa? Quantos anos está a arca na sua casa? Eu fiz 51 anos agora, em junho, que a arca está na minha casa. Eu estou cuidando dessa arca. Aonde você tem deixado a arca? Tem que cuidar da arca, irmão. Veja bem como é que tem que cuidar da arca. 20 anos e nada aconteceu. Davi então passou a reinar em todo Israel. Davi então foi buscar a arca. O que Davi fez? Botou também em cima de um carro de boi. E a hora que o carro estava andando, pegou num declive, num buraco, balançou, foi botar a mão na arca. Quando foi botar a mão na arca, ele foi fulminado. Olha aí, irmão, a presença de Deus como é que é poderosa, hein? Ele foi fulminado e Davi ficou triste, muito triste. E Davi pensou, o que eu vou fazer? Olha, irmão, como é que esse livro é uma bênção. É isso aqui, que o tema está dentro disso aí. Ó. Lembra que a gente escolheu? Foi isso aí. Cobriu a tenda. E Deus passou a habitar ali na arca. A arca simboliza a presença de Deus. Aí, Davi então mandou pegar a arca e colocou lá na casa de Obed-Edom. Não vou falar sobre Obed-Edom porque o tempo não dá. Colocou na casa de Obed-Edom. Eu vou falar aqui na linguagem que eu não gosto de falar, né? Obed-Edom tinha um barraquinho. Botou lá na tenda dele, no barraquinho dele, no barraco dele lá. O sítio dele, tinha um sítio, não dava nada o sítio dele, queimado do calor, não dava fruta, não dava nada. Davi mandou deixar a arca guardada lá. Obed-Edom cuidou da arca. A arca ficou 3 meses só na casa de Obed-Edom. Você sabe o que Deus fez nesses 3 meses? A mulher de Obed-Edom, que era estéril, ficou grávida. Começou por ali, ficou grávida. De repente, Obed-Edom olhou para o seu sítio, estava tudo cheio de fruto. Rapidinho, irmão, 3 meses aconteceu, está escrito. Lê lá 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver isso aí. Lê sobre a vida do Obed-Edom. Estava o sítio dele, ficou o mais bonito do lugar ali. E ele todo dia lá cuidar da água, limpar ela. Todo dia ele ia lá limpar a água. Ô glória, aqui tem uma arca aqui, ó. Aqui tem uma arca aqui, ó. Ele ia lá limpar. Não, isso aqui é a presença de Deus. Aqui limpar essa arca aqui. Aleluia. Eu tenho que cuidar da arca.
cuida da arca, irmão. E Obed-Edom cuidando da arca. E ele prosperou, fez uma casa nova. Deus deu uma casa a ele bonita. Acabou o barraquinho. Deus, você recebe um barraquinho porque você está pedindo um barraco. Você tem que pedir uma casa. Tá? Especificar para o Senhor, eu quero uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros. Eu quero uma casa assim, Senhor. Não, você quer um barraco. É a mesma coisa. Quando eu trabalhava, quando eu aposentava, eu falava assim, Senhor, 5 filhos, né? Eu saía para a igreja, não segurava mais, nem conheceu, sabe? Conhece a minha vida, você já congregou comigo dele? Né? Um segurava aqui no colo, o papai era o ônibus, era um sacrifício do outro, eu olhava para o outro, né? A distância de 3 quilômetros ou 4, tinha que ir no ônibus. A mulher com um no colo, outro segurando, e o mais velho ia andando sozinho. Está subindo no ônibus, o motorista até xingava. Aí eu falei assim, um dia eu falei para ele assim, eu vou comprar, nem que seja um fusquinha para mim. Não, nem que seja um fusquinha velho, eu vou comprar para mim. Então, irmãos, o que eu recebi? Eu nunca tive um fusquinha. 3 Brasília velha. Tinha vezes que eu ia dirigir a congregação de Suruí, que era 14 quilômetros de distância da minha casa. Eu chegava lá na igreja empurrando a Brasília, eu e minha esposa. Foi o que eu pedi. Você recebe aquilo que você pede. Então tem que saber pedir. Tiago diz, pedis e não receber, porque pedis mal. Então pede, especifica para Deus. Foi igual a Ana. Ana estava pedindo um filho, queria um filho, mas ela orava, a oração dela não estava certa. Talvez ela estava orando para Deus fulminar a penina nesse mesmo. Tira a penina do meu caminho, tira essa mulher daqui. Mas no dia que ela mudou a oração dela, ela disse, Senhor, eu quero um filho homem, e quando o Senhor me der esse filho, eu vou entregar na sua, quando desmamar, eu vou entregar na sua casa. Ela já saiu dali praticamente grávida, já saiu dali. Ele falou, vai, a pessoa que estava embriagada, ele botou a manga, vai para sua casa, ela falou para ele, não, tua serva está aflita, Senhor. Então vai para sua casa e seja abençoada. Quando ela chegou em casa, no outro dia amanheceu grávida. Está casada, logicamente, não precisa falar mais. Então, irmão, ela aprendeu, mudou a sua oração. Talvez você não recebeu porque você não mudou a sua oração. Então, irmãos, veja bem, o que acontece? Obed-Edom foi abençoado. O que aconteceu? Teve um dia que a esposa de Obed-Edom levantou de manhã. Aliás, teve um dia que alguém viu que Obed-Edom estava prosperando. Seu olho gordo, tá? Tem uns olhos grandes, os invejosos, vamos falar assim, né? Não pode ver você prosperar. Que viu que Obed-Edom estava prosperando, irmão. Correu lá no reino Davi, né? E o rei, você não sabe de uma coisa. Você tem que ver o Obed-Edom como é que está. O seu sítio está uma maravilha, a sua esposa está deitada, ele fez uma casa nova e Deus está abençoando ele porque a arca está lá. Está vendo? Não pode, irmão, você tem que zelar pela arca. Aí teve um dia de manhã cedo que a esposa de Obed-Edom levantou de manhã. Ela olhou assim para a rua, veio lá aquela cavalaria com muita, mais de 30 mil homens, mais de 13 mil bois cevados. Vinha com Davi. Vinha os sacerdotes para poder levar a arca, porque só o sacerdote pode levar a arca. Ele descobriu que é o sacerdote que tem que carregar a arca, não carro de boi. Tá? Então, irmão, o que acontece? Ela viu, correu e falou assim, Obed, Obed. Eu estou aqui parafraseando aqui, tá, irmão? Obed, o rei está vindo pegar a arca. E agora o que nós vamos fazer? Ele falou, não tem problema não. Mas olha só, o sítio, tem pessoa que fica pegado com muitas coisas materiais, né? E o nosso sítio, a nossa casa. Ele falou assim, não tem problema, a gente deixa isso por aí, já acompanha a arca, vamos junto com a arca. Irmãos, outra hora eu acabo de contar a história do Obed-Edom, vocês vão ver o que aconteceu com o Obed-Edom. Ele teve 8 filhos. A mulher estéril, foi pai de 8 filhos. Todos eles
foi levita na casa de Deus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Eu agradeço ao nosso pastor presidente, a mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Eu também posso aqui. Quem tomou posse aqui? Deus abençoe todos os irmãos. Mas com esta palavra que eu pregar nesta noite, eu quero perguntar onde é que está a primeira vida para poder se entregar para Jesus. Você que está nesta festa, você que às vezes não tem ainda uma aliança com o Senhor, você que às vezes pode estar fora do caminho, você que às vezes está cansado, Ele quer trocar o fardo contigo nesta noite. O fardo dele é leve, às vezes tudo está pesado, às vezes você está com sede, Ele quer saciar a tua sede também nesta noite. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez um encontro com o Senhor, que não aceitou o Senhor como Salvador nesta noite, quer fazer um acerto, quer vir para Cristo nesta noite. Sim. Esta é a sua oportunidade. O Senhor mudou a vida de Obed de Edom e quer mudar a sua também. Tem alguém? Glória a Deus. Se não tem, o Senhor te dê mais uma oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer ao pastor presidente, agradecer ao pastor Luiz Paca, está sempre nos apoiando aqui em nome de Jesus, ao Evangelista Gilberto, pastor Jones, meu amigo, meu Deus do céu, obrigado, chegou mais. Pastor Pedro, Deus abençoe, os irmãos ali dos Babilônios, tá? Vencendo desafios, os irmãos da Campos, Betel, todos os amados irmãos. Prazer conhecer o presbítero Carlos, tá? O pastor falando onde é que sou aqui, tá? O meu xará Marquinhos, Marcos, irmão Beto. Quero também agradecer a mocidade aqui presente, as irmãs do Deus Poderoso, pela fé, minha família. Deus é bom, irmãos. Tudo aqui é para a honra e para a glória do Senhor. Nosso irmão Saulo, as irmãs estão dando uma lembrancinha da congregação. Eu quero aqui, o pastor presidente, em nome aqui da congregação do Parque das Vezes, passar essa lembrança para o Senhor. Tá bom? Deus abençoe o Senhor. Obrigado, pastor. De coração. Quando eu fiz o convite para ele, eu falei para ele, pastor, o senhor nunca veio em Parque das Vezes. Nunca veio. Aqueles estão em luz. Às vezes vem em Nova Campo, nem é pregador, mas vem apoiar os irmãos. Olha, ele nunca veio estar em luz. Ele falou para terminar a história de Obed. Quem sabe na série, não sei. A festa está vendida. Já vendi a rede já. Aí nós vamos conhecer o resto da história de Obed. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, tá, irmão? Os obreiros é fora, estão trabalhando, meu Deus, na organização do trânsito. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. E Deus é bom. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. No final eu queria ouvir a música. Elas podem trocar. Isso. E aí quando a bênção apostólica, eu vim guardar o caso. Deus é bom. Ana Maria até tirou já o. Vamos orar com o evangelista Gilberto, em nome de Jesus. Os irmãos do externato, Deus abençoe vocês, irmãos. Tá? A irmã Nadia Batista, cadê? A irmã do Clenilson, meu amigo também, o Clenilson aqui. Deus abençoe todos vocês, tá, irmão? Além da Ângela, Deus seja agradecido na vida de vocês, irmão. Cada um dos amados irmãos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti, que é Deus Santo e Poderoso, por
por essa festividade, esse encerramento hoje. Muito obrigado, meu Senhor da glória, ó Pai, pela palavra pregada no dia de hoje, meu Deus eterno, pelo todo o trabalho no decorrer de todo o dia, meu Pai, pela palavra, meu Deus eterno, no dia de ontem, agradecemos ao Senhor por esta graça, meu Pai, que o Senhor nos concedeu. Agora, meu eterno Pai, conduz a cada um dos teus servos e pais aos teus lares, meu Senhor da glória, dando livramentos, protegendo, guardando. Ó Pai, nos ajuda também a guardar tudo que da parte do Senhor recebemos, ó Pai, durante esta festividade. Meu Pai, continua abençoando o teu povo, guardando a tua igreja e nos ajudando, ó Pai, a dar manutenção na arca em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado por tudo, nós oramos, agradecidos a Ti, amém e amém. Podem sentar por um minuto, irmão. Vamos receber a bênção apostólica. Vou usar nosso pastor presidente para nos abençoar. Grave isso, tem gente que vai embora antes da bênção apostólica. Faz tudo pela metade. Faz tudo por completo, no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a gloriosa vinda do Senhor Jesus e vamos dizer juntos: Amém. Deus abençoe.